Seja muito bem-vindo ao programa Olhos nos Olhos aqui na TV Novo Tempo. No programa de hoje vamos conversar com o pastor Júlio Carlos Santos, atual secretário executivo da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia. Júlio Carlos Duarte dos Santos nasceu em Angola no dia 24 de junho de 1960, num ambiente marcado pelos desafios e pela luta diária. Da infância numa roça de café, em Angola, a um percurso cheio de reviravoltas. Desde Portugal, Espanha, França, Júlio Carlos construiu uma vida intensa, guiada pela paixão por Deus, pela família, pela igreja, pelos jovens, pela música, pelo desporto, pela pregação e, sobretudo, pelo Evangelho. Hoje vamos conhecê-lo olhos nos olhos. É esta a história inspiradora de vida do pastor Júlio Carlos Santos. Muito bem-vindo, pastor Júlio Carlos. Para aqueles que nos acompanham, eu vou pedir licença a ti e aos nossos telespectadores. Vou tratar-te por tu ao longo desta nossa conversa, até porque foste meu professor, conheces-me desde muito pequeno e acredito que poderemos tratar-nos desta forma, de qualquer... Não te importas com isso? De maneira nenhuma, Ezequiel. Obrigado por estar contigo neste momento e neste programa. Privilégio é nosso, privilégio e é nosso. Com certeza que também é meu, portanto, e de maneira que da minha parte estás à vontade. Júlio, achas que tens uma história de vida inspiradora? Achas que, olhando para trás dos teus 60 e alguns anos, por acaso não sei, quantos anos é que 64. tens? 64. Vou fazer este ano 65 anos. 65, ok, ainda tens 64 na altura em que estamos a gravar. Exato. Achas que tens uma história que pode inspirar as pessoas que nos vão ver hoje? Eu diria que, com toda a humildade e com sinceridade de coração, penso que sim. E, aliás, só faz sentido a tua passagem por esta terra se na realidade tu deixares alguma marca e se tiveres alguma história, alguma experiência que possa ser um motivo de inspiração para outros que olham para ti, que conversam contigo. E, portanto, sinceramente, penso que sim. Aliás, eu quero dizer-te uma coisa, Ezequiel, que quando esta palavra inspiração tem estado presente na minha mente, porque eu gostava muito, e quem sabe isto poderá vir a ser o ponto de partida para a escrita de um livro. Eu gostava muito que a minha vida também estivesse... Já pensaste nisso? Já pensei nisso e... Falta-te tempo? Não, falta-me alguém que me ajude. Falta-me alguém que ajude. Se calhar no final deste programa poderá aparecer alguém. Poderá aparecer alguém no final do programa, exatamente, que me ajude efetivamente neste processo. Gostava de deixar efetivamente para o futuro um testemunho de vida que seja uma inspiração, sobretudo para os jovens. E muita gente tem-me perguntado e tem-me até desafiado porque é que já pensaste, porque é que não me escreves um livro, porque é interessante a tua história de vida e poderá ser uma inspiração para outros, não é? Ou seja, há vários Júlios, teríamos vários capítulos com Júlios, se calhar, diferentes em cada um desses capítulos. Exatamente, haveria vários Júlios diferentes, exatamente, em cada um dos capítulos. E que eu penso que poderia ser interessante, sobretudo para a juventude, não é? Sobretudo para a juventude. E de maneira que sim, eu penso que sim, Ezequiel, respondendo à tua pergunta. Então vamos começar pelo início. Nasceste em Angola, no interior de Angola. Em que cidade é que tu nasceste? Sim, eu nasci no interior de Angola, eu nasci no Kwanza Sul. Para aqueles que passaram por Angola, estão a situar no mapa Kwanza Sul, ali muito perto da Gabela, portanto, Gabela Conda. Eu nasci numa fazenda de café, fazenda conhecida como a Fazenda Boa Esperança, num hospital, que era o Hospital do Nime, e, portanto, ali foi onde eu, na realidade, nasci, nas mais profundezas do interior de Angola. Temos uma imagem que queremos mostrar aos nossos telespectadores, mais ou menos, dessa altura. Quantos anos terias aqui, mais ou menos? Bom, aqui... Isto é em Angola. Isto é em Angola. Eu não sei quantos anos é que eu teria aqui, mas talvez uns 4 anos, talvez... 4, 5 anos, por aí sim, à volta disso. Tu tinhas 5, 6 anos aqui, talvez. 2 dos teus irmãos, creio que já faleceram, não é? No entanto, eram 5 filhos. Éramos 5 irmãos, de facto, portanto, 2 faleceram, atualmente, portanto, estamos 3, não é? Ou seja, nesta altura viviam vocês os 5 com o teu pai e a tua mãe? Sim. No interior de Angola? No interior de Angola. Portanto, o meu pai era responsável por uma das roças de café, e, portanto, ele tinha a sua responsabilidade
exatamente o dirigir uma roça de café no sul de Angola. Portanto, ou seja, nasceste em 1960, por isso ficaste lá até mais ou menos ao 25 de Abril de 74, não é? Voltaram em 74, em 75? Não, voltamos em 75. 75, portanto, regressamos até aos 15 anos. Vim fazer 15 anos a Portugal. Portanto, saímos de lá em maio de 75 e em junho vim cumprir os 15 anos de idade. E como é que recordas então os 14 anos vividos no outro Recordos, planeta, digamos assim? Recordos com muita nostalgia. Aliás, eu quero dizer-te que se não se tivesse dado o 25 de Abril, eu provavelmente nunca teria vindo para Portugal, se calhar nunca teria saído de Angola, porque de facto a minha vivência em Angola, desde a minha infância até à minha adolescência, portanto, são marcadas, são momentos que me marcaram de forma incrível, extraordinária. Eu tive o privilégio de ter uma infância, digamos, uma infância no mato, vamos dizer assim, rodeado de coisas espetaculares, de animais, que eu diria que hoje, nos nossos dias, enfim, as nossas crianças não têm este privilégio, não é? E eu tive esse privilégio. Recordas de alguma coisa que para ti era normal naquela altura e que para hoje, para uma criança de 10 anos, é absolutamente impossível de fazer? Sim, claro que me recordo. Recordo-me perfeitamente da utilização da minha fisga, recordo-me o fabricar a minha própria fisga. Ias atrás dos animais mesmo? Ia atrás dos animais, dos pássaros, na altura, não é? Era o que eu tinha, portanto, numa roça de café. Recordo-me, por exemplo, de um episódio que me marcou de forma incrível. Sabes que, Ezequiel, na roça, todos nós, os meus irmãos, todos nós tínhamos animais. Portanto, atribuídos mesmo. Eu tinha, por exemplo, um chibo, um bode, que era interessante. A minha falecida mãe, a uma determinada hora do dia, ela libertava, portanto, ela abria as portas a todos os animais e era interessante vê-los sair, enfim, do seu espaço em que eles estavam e eles, em liberdade, no terreiro, que era assim, no terreiro onde secava o café, portanto, nós brincávamos com esses animais. Eu lembro-me de eu brincar com este chibinho, com este bode, literalmente, portanto, ele quando me via, estava no monte, ou quando me via, vinha ter comigo e nós brincávamos os dois no terreiro. E foi interessante que a minha ligação a este animal foi tão forte que quando o meu pai vendeu este animal, teve um impacto negativo em mim, que foi uma coisa incrível. Portanto, esta relação com os animais era próxima. Lembro-me perfeitamente do meu baloiço à frente da minha casa, uma casa, portanto, espetacular, uma casa que quando tu saías e descias aquelas escadas, tinhas um panorama natural à tua frente com os cafezeiros, com as árvores de fruto, enfim, lembro-me que em frente à minha casa eu tinha uma árvore que eu penso que era uma nespereira, se não estou em erro, em que eu tinha ali o meu baloiço, por exemplo, não é? O meu baloiço fabricado, próprio, portanto, que ali estava, não é? E lembro-me de brincar muito com aquele baloiço. Lembro-me de brincar com carrinhos fabricados de lata, com as rolhas das garrafas, não é? E lembro-me de tudo isto, não é? Lembro-me que não tinha problemas de brincar à chuva, lembro-me que podia vir todo enlameado para casa porque era normal, não é? Lembro-me, por exemplo, lembro de momentos como este, de chover torrencialmente, porque a chuva torrencial em África é incrível, não é? Portanto, e lembro-me de trovejar, e sobretudo quando havia as trovoadas, e os relâmpagos, lembro-me que na roça, portanto, aquilo entoava de uma maneira incrível, não é? E eu lembro-me de meter na cama, por exemplo, e quando havia estas trovoadas, os animais todos ficavam em alvoroço, não é? As galinhas cacarejavam, os galos cantavam, portanto, e eu lembro-me de estar debaixo dos lençóis na minha cama e de estar a imitar os animais, portanto, fazer parte daquele momento e daquele movimento. Portanto, coisas incríveis, realmente. Tudo isto tenho presente, de facto, na minha infância. E havia espaço para a espiritualidade? Tiveste uma educação ligada a Deus, à espiritualidade, à religiosidade, à Igreja? Sim. Dizer que eu venho de uma família que era extraordinariamente católica, portanto, pela tradição
Portanto, os meus pais e os meus irmãos, eles nasceram no interior, portanto, do país, em Portugal, ali para os lados de Viseu, portanto, uma aldeia, e a tradição católica estava presente. E, obviamente, que dentro daquilo que era o melhor que os meus pais conheciam e sabiam, eles procuraram, efetivamente, dar-me uma orientação religiosa, não é? Portanto, então, em Angola, vocês iam à missa ao domingo? Sim, nós íamos à missa ao domingo. Na roça não, porque nós não tínhamos, estávamos longe de tudo, portanto estávamos no interior, não tínhamos igrejas perto, não é? Mas depois, quando nós mudamos para Luanda, portanto, para eu começar a minha carreira, digamos, a minha escola, não é? A minha escolaridade, sim, ao domingo nós íamos à missa, não é? Aliás, não sei se está previsto, portanto, na entrevista, mas dizer-te que mais tarde, quando eu vou para Luanda, eu começo o meu percurso, efetivamente, nos escuteiros, não é? Na CNE, no Corpo Nacional de Escutas. Com 10, 11 anos, por aí? Um bocadinho menos até, portanto, eu fui para Luanda com 7 anos de idade, foi quando eu comecei a escola, não é? 7 anos de idade, mais ou menos com 8, 9 anos comecei nos Lobitos. Sim, és capaz de ter razão, 9, 10 anos por aí, sim. Mas portanto, a tua família conhece a Igreja Adventista antes de regressar a Portugal, ainda em Angola? Sim, senhor, em Luanda. Portanto, aliás, eu tenho contacto com a Igreja Adventista em Luanda, ok? E é lá que a minha família, sobretudo a minha mãe e a minha irmã, portanto, são aqueles que têm o primeiro contacto com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, aliás, é em Luanda, na Igreja Central de Luanda, que elas são batizadas, não é? Portanto, e eu, através da minha mãe e da minha irmã, tenho o primeiro contacto com a Igreja Adventista em Luanda. Sim, sendo que chega o 25 de Abril, um ano depois, a tua família percebe que tem mesmo que regressar a Portugal, que não havia outra hipótese, e vocês vêm para Viseu em 1975. Sim. E aí dá-se um choque, se calhar um outro capítulo na tua vida? Um outro capítulo na minha vida que é um choque a todos os níveis, não é? Um choque cultural. Dizer-te uma coisa, Ezequiel, que me parece importante. Em 75, Angola estava com um desenvolvimento brutal mesmo, quer dizer, era uma realidade que quando eu chego a Portugal e sobretudo quando eu vou viver para Viseu, há aqui um choque cultural incrível mesmo, incrível. Eu não fiquei muito tempo em Viseu. Na altura, eu disse à minha falecida mãe, eu não vou ficar aqui, não posso ficar aqui. Eu não me estou a ver a desenvolver e a crescer. Portanto, quer do ponto de vista mental, psicológico, académico, eu não me estou a ver aqui nesta cidade. Não estou. Mas eras rebelde ou como é que era o Júlio de 15 anos? Era aquele adolescente difícil? Era um adolescente difícil. Ou seja, a tua mãe nem tinha grande coisa que pudesse fazer? Não, eu tinha proposto no meu coração, eu sempre fui uma pessoa com uma personalidade muito forte. Portanto, bem vincada. E na realidade, eu tinha que sair, a minha mãe, coitada, não é? Portanto, a minha falecida mãe, como mãe, também se preocupava, porque ela queria ver também o filho, porque os mais velhos já estavam feitos, já tinham a sua vida realizada. Eras o mais novo? Eu era o mais novo, de 5. Portanto, e se calhar o mais difícil? O mais difícil, sem dúvida, o mais difícil. Realmente eu reconheço que de toda a família eu era o rebelde, de facto, era um adolescente com uma personalidade colérica e sanguínea, portanto, e que o que gostava era, eu queria levar tudo à minha frente e era, de facto, um adolescente muito determinado nas minhas ideias. E com apenas 15 anos dizes, vou sair de casa. Sim. Basicamente foi isto? Não tanto também. Não tanto também. Com 15 anos eu digo à minha mãe, nós temos que sair daqui para fora. Eu não vou conseguir estar aqui muito tempo. Porque repara, Ezequiel, eu nunca tinha estado em Portugal, eu venho de um país tropical, venho de um país, enfim, que tu tens mar, não é? Tens toda uma natureza espetacular e vais para uma cidade e para um país, nomeadamente uma cidade onde o frio é incrível, não é? Estamos a falar de Viseu, que está ali perto de Serra da Estrela, não é? E foi horroroso. Ezequiel, foi horroroso. A minha mãe compreendeu e a minha mãe disse, ok, então nós vamos fazer planos para tentarmos vir ou ir para
digamos, a zona de Lisboa, porque em Lisboa era onde tudo acontecia, não é? Portanto, ainda com o atraso devido, e porque havia ainda muito atraso, sem dúvida nenhuma, mas Lisboa já era onde muita coisa acontecia do ponto de vista cultural, do ponto de vista... Vocês vieram para Lisboa, então? Não, viemos para a linha de Sintra. Okay. Nós viemos viver aqui perto, portanto, de Lisboa. Algueirão Mem Martins foi para onde nós viemos com 16, viver. 17 anos? Não, ainda com 16 anos. Com 15 anos, de 15 para os 16 anos. Portanto, nós estivemos em Viseu num ano, talvez, um ano e pouco, não mais do que isto. Estamos a falar final dos anos 70, Portugal estava em ebulição. Ebulição completa. Da ditadura, tudo era novo. Tudo era novo, sim. E isso afetou-te também na altura? Muito, claro. Afetou-me muito. Portanto, afetou-me porque, na realidade, eu, quando venho, perco logo um ano de escolaridade, portanto, nos meus estudos, porque não me deram equivalência ao oitavo ano, se não estou em erro, uma coisa assim, já não me dão equivalência, portanto, eu tenho que repetir o ano em Portugal no ano seguinte. Portanto, e venho repeti-lo aqui quando mudo para Algueirão Mem Martins. E, portanto, e esse momento, digamos, de ebulição política no país tem uma forte influência, não é? Porque eu queria compreender muita coisa, não é? E eu não estava a perceber muito daquilo que estava a acontecer no país, não é? E, portanto, lembro-me de vários episódios, de ter constatado vários episódios que, pouco a pouco, não é? Pouco a pouco, eu fui, entretanto, compreendendo e fui percebendo que alguma coisa estava realmente a passar-se e que seria, pronto, e que seria alguma coisa que seria para o presente e para o futuro deste país, em que agora seria o meu país também, não é? E já vamos querer conhecer melhor esse teu novo capítulo. Vamos só fazer aqui uma curta pausa e nós já voltamos para conhecer mais um capítulo, talvez o capítulo mais complicado da vida do nosso convidado, o pastor Júlio Carlos Santos. Já voltamos. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Segunda parte do programa Olhos nos Olhos. Estamos a conhecer a história inspiradora mesmo. Já vamos perceber melhor do nosso convidado, o pastor Júlio Carlos Santos. Júlio, estamos então em 1980, diria, se calhar 79, 78, por aí. Falavas que Portugal estava em constante mudança. Estavas a estudar em Algueirão Mem Martins. E em que medida é que terá sido talvez a partir daqui a fase mais complicada da tua vida? Sim, eu diria que sim, embora já tivesse vindo de trás um pouco, não é? Portanto, eu não falei, mas dizer que na realidade, digamos, o ambiente familiar não era um ambiente muito estável, muito, digamos, convidativo. Isto sobretudo por causa do meu falecido pai, portanto, pela sua personalidade, pela sua maneira de se comportar, de se relacionar com a minha falecida mãe e com os próprios irmãos. Ele faleceu em que ano? Olha, Ezequiel, eu não tenho presente. Mas foi depois de voltar Sim, foi depois de voltar de Angola, sim. De Angola. Sim. Portanto, era um ambiente muito agressivo, muito violento, não é? Isso produzia reação em ti também de alguma agressividade, ou não? Eu não diria de alguma agressividade, mas havia as imagens que eu tenho, portanto, desses momentos relacionais do meu pai com a minha mãe e com os meus irmãos, de alguma maneira marcaram, digamos, o meu caráter, porque eu via coisas que eu perguntava, mas não é? O que é que está aqui a acontecer, o que é que está aqui a passar, e é nessa fase, portanto, quando nós mudamos para Luanda, que na realidade, quando eu vou para a escola, não é? Não tanto na primária, mas já para a preparatória, não é? Portanto, que eu vou ter ali é que eu vou perceber a importância de valores que me estavam a escapar, de valores que não faziam parte, na realidade, da construção do meu caráter, que teria sido muito importante, que era a estrutura necessária para tu teres um embate com a sociedade e com os grupos e com a influência dos grupos, que era bastante forte, não é? Portanto, e aí eu vou, de facto, vou falhar nessa questão, e há uma influência muito grande que eu não consigo
não consigo resistir, não consigo dizer que não a várias situações, e aí começa, digamos, a minha história da toxicodependência. Portanto, ou seja, ainda começa em Luanda. Ainda começa em Luanda. A experimentar coisas. Sim, a única coisa, portanto, porque em Luanda, em Angola, a única coisa que havia era a Maria Joana, portanto, a erva, não havia a cannabis, não é? Portanto, não havia rigorosamente mais nada, era o que havia, não é? Portanto, ou seja, aqui... relacionavas-te com pessoas que poderiam dar acesso exatamente, a isso, no fundo. Exatamente, ou seja, há aqui lacunas que teriam sido importantes na minha educação, não é? Há lacunas, embora eu tivesse tido uma infância, como te disse, muito feliz, portanto, ok, mas há imagens que ainda hoje eu tenho dentro de mim, ainda hoje eu tenho essas imagens fortíssimas que eu até gostaria de evitar de falar delas porque elas são muito fortes, não é? E isso vai se refletir, na realidade, vai-se refletir, no fundo dizer-te que Ezequiel, eu precisei de ter, eu tive muita necessidade de ter um pai muito presente, que não tive. Portanto, a determinada altura, o pai que eu vou ter é o meu irmão mais velho, que vai funcionar muito como, portanto, como educador, como principal, mesmo junto das escolas e tal, é ele que vai funcionar. E claro, e na realidade, em Luanda, é aí que eu tenho o primeiro contacto com os grupos, não é? Neste caso, na escola, preparatória, sobretudo, depois de ter feito a primária, e começo aí a minha história, portanto, que o lado mais negativo da minha história começa aí com o tabaco e depois com a cannabis. Portanto, em Luanda, aí com a idade, tinha eu talvez 13 anos, por aí, 13, 14 anos. Ou seja, algo assustador para a tua família que já percebia ou ainda conseguias esconder? Eu acho que não. Eu acho que a minha família não percebia. Eu acho que eu conseguia esconder ainda nesse processo, porque não tenho presente que nessa fase, quer os meus irmãos, quer a minha mãe, tivessem conversado comigo sobre essa matéria. E até que idade é que durou mais ou menos essa tua ligação? Ui, muitos anos, sim, muitos anos. Que eu diria se prolonga em Lisboa? Sim, Lisboa, eu diria que foram, não sei, 8, 9 anos. Sim, vai-se prolongar. E aí, exatamente, ou seja, quando tu dizes que o pior estaria na fase da adolescência, sem dúvida nenhuma. Portanto, quando eu venho para viver para o Algueirão, eu vou ter contacto, quer a nível dos grupos da escola, quer a nível mesmo onde eu vivia, portanto, em Algueirão, vou passar a ter contacto com grupos onde, efetivamente, o processo, no caso da droga, portanto, já era muito mais do que a Maria Joana, não é? Portanto, ou seja, quando estás aqui em Portugal... Início dos anos 80, mais ou menos, era marijuana, era tudo o que existia na altura, no fundo. Era tudo o que existia na altura, estamos aqui a falar da época, portanto, sim, de uma época dos anos 80, que era entre 79 e 80, estamos a falar dos ácidos, por exemplo, as chamadas tripes, não é? que era o que havia na altura, fortíssimo. Estamos a falar do AX, portanto, e ainda também da marijuana, com certeza, não é? Até chegar depois, obviamente, àquilo que foi o pior, não é? Que foi a cocaína, não é? Ou seja, estamos a falar então, como é que tu conseguias, no fundo, adquirir esse material? Como é que era, sem a família saber, ou aí já a família já sabia? Aí a família já sabia. E aí já os alarmes soavam e acredito que toda a gente tentava demover-te, mas não conseguias? Não, porque não conseguia mesmo, porque, digamos, quando eu saía de casa eu sabia que na realidade o que eu ia encontrar na sociedade era, na realidade, os grupos com os quais eu já me identificava, portanto já tinha uma relação e que era fortíssimo, tinha uma influência fortíssima, digamos, na minha capacidade de decisão, não é? No fundo aqui continua a haver exatamente aquelas lacunas que estiveram ausentes, não é? Portanto, no fundo, o desequilíbrio interior, valores que eram importantes terem existido e que não existiram. E a Igreja para ti não existia nesta altura? Existia, ou seja, conseguias... Conseguia. Eu, apesar de tudo, não sei se pela minha mãe, talvez pela minha falecida mãe, eu fui tendo contacto com a Igreja Adventista, portanto, de facto, e frequentava a Igreja Adventista, e comecei... E eu penso que isto foi importante. Eu penso que, apesar de tudo, Ezequiel, Deus esteve
embora com este quadro negativo, eu penso que Deus esteve a conduzir todo o processo. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso, porque sempre tive desejo no meu coração de ir à igreja, de manter contacto com a igreja, de ter contacto com os jovens, de ir aos acampamentos. É interessante, não é? Deus foi trabalhando apesar de tudo. E esta sementinha que está aqui, eu nunca apaguei, ou seja, ela nunca chegou a desaparecer desde o primeiro contacto que eu tive com a Igreja Adventista em Luanda. Ele sempre me perseguiu, é curioso. Ou seja, tu gostavas da igreja, gostavas do ambiente de igreja, mas não te conseguias libertar, no fundo, de tudo aquilo que era a influência que tinhas. Não, gostava das atividades dos jovens, gostava, portanto, de ir aos acampamentos, gostava de tudo isso, mas não me conseguia libertar. No fundo, eu estava numa luta tremenda, não é? Tu sabias que tinhas que largar, mas não conseguias. Eu estava consciente que aquilo se eu continuasse, aquilo ia ser o meu fim. Ia ser o meu fim. E em que momento, e talvez esta seja a pergunta mais importante que as pessoas que estão a acompanhar esta história colocam, em que momento é que tu te libertas das drogas sem recorrer a clínicas, digo eu, nem nada do género? Eu estive em clínica. Eu cheguei a ir a clínicas. Estive 3 vezes numa clínica de profilaxia e desintoxicação em Coimbra. Portanto, estive lá 3 vezes. Só que o processo era o seguinte, Ezequiel, cada vez que eu regressava, eu tinha recaídas. E sabes, eu vou-te dizer uma coisa que é muito importante nestes processos todos de toxicodependência. Uma recaída é pior do que quando tu inicias. E, portanto, das 3 vezes que eu fui ao Centro de Profilaxia e Desintoxicação, cada vez que eu saía eu tinha uma recaída. E isto era tremendo. Foi importante. Atenção, a minha passagem pela clínica foi importante, foi determinante, todo o trabalho técnico foi fantástico, com os médicos, os psicólogos, foi muito importante para eu descobrir determinados valores, os tais valores, digamos, ou alguns dos valores que eu tinha necessidade, foi muito importante. Eles ajudarem-me a fazer uma caminhada comigo mesmo. Não é? Mas, no fundo, não tinhas ninguém que te obrigasse, entre aspas, que te fizesse algo que te impedisse de ter contacto com os amigos? Ou seja, tu continuavas a ter a liberdade para poderes te relacionar com quem quisesse? Sim. E era isso que te acabava por levar a recaída. Exatamente. E quero também aqui frisar uma coisa. Eu estou muito reconhecido porque a minha família sempre adotou um comportamento de proximidade. Eu nunca senti na minha família, portanto, uma atitude de marginalização, uma atitude... Aliás, a minha falecida mãe, ela tem, digamos, ela tem uma história de experiência de oração brutal pela minha conversão, a favor da minha conversão. Eu só venho a saber isto mais tarde, ok? Porque a minha mãe trabalhava muito, em relação a mim, trabalhou muito pelo silêncio. Não é? Obviamente que ela falava comigo, ela aconselhava-me, ela, sem dúvida nenhuma, que vi muitas vezes a minha falecida mãe com lágrimas nos olhos, porque para ela era um impacto extraordinariamente negativo, não é? E aquilo também me custava, aquilo tinha um impacto em mim também incrível, não é? Mas era um adolescente e então, amigo, eu seguia em frente e na realidade, Ezequiel, passei por esse centro, mas... e que foi importante, eu quero frisar isso, a parte técnica foi extraordinariamente importante, foi necessária, e o volte-face vai acontecer, na realidade, vai acontecer num dia em que, eu lembro-me esse dia, portanto, no Algueirão, um domingo, eu estava a sair de casa, tinha um maço de tabaco no bolso do meu casaco, e, portanto, tirei o maço de tabaco quando ia a caminho da estação do Algueirão, porque a estação do Algueirão era o sítio onde nós nos encontrávamos, o grupo encontrava-se, não é? Há bocado fizeste uma pergunta que eu não respondi, Ezequiel, porque era importante. Obviamente, como é que eu conseguia a droga? Meu amigo, não há muitas maneiras, na altura não havia muitas maneiras de se conseguir a droga. Ou realmente tu roubavas, não é? Para conseguir, ok? Ou então conseguias contar histórias e ludibriar a tua família para te conseguirem dar algum dinheiro para comprares a droga. Não é? Isto era o que havia, portanto, ok? E era isso que fazias, no fundo? Era isso que eu fazia e também traficava, portanto, ou seja, também dali vinha algum dinheiro do tráfico que eu fazia, portanto, eu conseguia alguma droga para traficar e portanto, era daí que eu conseguia, na realidade, o dinheiro. No fundo, não é? tu movimentavas-te numa espécie de submundo que havia naquela região. Sim.
E conhecias as pessoas? Conhecia as pessoas, claro, conhecia todas as pessoas e que as pessoas conheciam, nós sabíamos, não é? Portanto, sabíamos como é que, numa altura em que, na realidade, não havia a liberdade que há hoje para o consumo de marijuana e de AX, etc, etc. Ou seja, a relação com a polícia era alguma coisa que fazia parte do teu dia-a-dia? Era violentíssima, portanto, eu corria o risco de ser preso, não é? Portanto, porque ali não era só a questão da quantidade de produto que pudesses ter nas tuas mãos, quando fosses apanhado, era o próprio consumo, portanto, ou seja, nós consumíamos às escondidas, nós tínhamos que procurar realmente locais próprios para o fazermos. E agora não é? olhas para trás e a maioria desses teus amigos já devem ter partido de alguma forma. Muitos morreram, sim. Muitos morreram. Morreram ou com overdoses, ou morreram porque se mataram, ou morreram porque os mataram, porque na toxicodependência, Ezequiel, não há amigos, não é? Portanto, e isto é importante. Importante quem nos está a ouvir perceber exatamente esta questão. Não há amigos na droga. Na droga, isso não, o conceito de amizade não existe. Portanto, muitos desses meus amigos, da altura, não é? Portanto, muitos que eu tenho conhecimento, alguns morreram, portanto, ou, como te digo, ou por overdoses, ou porque se mataram, ou porque... Tens contacto com algum deles? Não, ainda, nunca mais tive contacto, porque, entretanto, uma das coisas que foi determinante para a minha recuperação, e já lá vamos à história, portanto, foi o facto de eu sair do sítio onde eu estava, porque era determinante, era importante que eu saísse daquele mundo, ou daquele submundo em que eu convivia, não é? Tínhamos que sair dali. Mas antes de sair tiveste que tomar a decisão, Sim, não é? Como antes é que de se dá sair, essa decisão? Essa decisão dá-se exatamente nesse domingo. Eu saio, vou buscar o tabaco, meto um cigarro na boca e lembro-me que ocorre em mim uma vontade imensa portanto, de vomitar. Aquilo foi estranho. Eu não te sei explicar muito bem, Ezequiel. Ao fim de 10 anos a fumar, exatamente, do nada veio esse enjoo, digamos assim. Exatamente. Epá, não te consigo explicar. Lembras-te que eu há bocado dizia-te que em tudo eu acredito que Deus esteve em todo o processo. Isto pode parecer estranho, mas eu acredito que Deus esteve a conduzir todo o processo da minha vida. Todo, mesmo. Portanto, e na realidade eu tenho vontade de vomitar. Eu lembro-me que deitei fora todo o maço de tabaco no lixo, regresso para casa, já não fui ter com o grupo à estação do Algueirão, eu volto para casa e é curioso que eu estou em casa, eu estou em luta. E nessa madrugada eu vou buscar, entretanto, minha falecida mãe tinha-me oferecido uma Bíblia, que ainda hoje guardo e com muito carinho, e tenho-na usado com frequência em encontros com jovens, em atividades, exatamente para falar, quando eu falo da minha história, não um bocadinho, para valorizar a importância que a Bíblia tem, digamos, na vida das pessoas, não é? Pelo personagem que ela encerra em si, não é? E eu lembro que eu fui buscar nessa madrugada, mais ou menos às 4 da manhã, por ali eu fui buscar a Bíblia da minha mãe, e é ali que começa, é nessa altura, nesse dia, nessa hora que começa o processo da minha transformação. Porquê é que foste buscar a Bíblia? Tens ideia? Não há explicação? Não, há explicação, porque a influência que a minha mãe teve junto de mim foi sempre uma influência direcionada. Eu lembro-me dela me falar muitas vezes, ela tratava-me por Carlos ou Carlitos, portanto ela dizia-me, porque este é um nome familiar, não é o de Carlos ou de Carlitos, não. Ninguém me trata por Júlio, é curioso, na família. E ela foi buscar aquela Bíblia, foi ela que me ofereceu aquela Bíblia. Ela ofereceu-me aquela Bíblia. E no dia em que ela me ofereceu, ela disse-me que o autor daquele livro que me amava. Ela sempre mostrou muito este lado de amor de Deus, por em cima de todos os juízos de valor pelo qual eu passei, do qual eu passava, enfim, de comentários que faziam ao meu respeito, não é? Comentários que eram fortes e que tocavam negativamente o meu caráter, não é? Eu cheguei a um ponto, Ezequiel, de pensar que eu já não tinha mais dignidade, que já não era um ser humano digno de viver. E sobretudo pelos comentários que faziam a meu respeito. Eu cheguei a um ponto em que eu disse, algumas vezes à minha mãe, disse, mãezinha, eu já não quero viver mais, eu já não estou aqui a fazer nada, não tenho valor nenhum, absolutamente nenhum. Porque, para todos os efeitos, tu não abandonaste o teu círculo de amigos dentro da igreja, não é? Ou seja, as pessoas dentro da igreja sabiam, no fundo, um pouco o que o Carlitos estava a fazer, não é? Sim. Nunca escondeste, no fundo. Não, eu assumi. Era aquilo que eras. Era aquilo que eu era. Portanto, com as consequências que isso acabava por trazer. Exatamente. E, portanto, aquele livro eu vou buscá-lo exatamente
pelo carinho e pela maneira como a minha mãe me apresentava Cristo, me apresentava Deus, não é? Portanto, ela nunca me apresentou Deus pelo lado negativo, ela nunca me apresentou Deus pelo lado destrutivo, ela nunca me apresentou Deus no sentido tu vais morrer se continuares ou se os tais ses, não é? Portanto, ela no fundo, ela conseguia olhar para mim, mas conseguia-me ver diferente. Era o desejo que ela tinha, não é? Ver-me diferente. Então, quando me oferece aquela Bíblia, ela tem essa esperança. Ela diz-me, Carlitos, aqui tens um livro e o autor deste livro, e o que é que ele acontece? pode ser importante na tua vida. Entre essa noite e o momento em que tu depois és pastor, não é? Acontece muita coisa, mas na verdade uma decisão que tu tomas que naquela depois madrugada, permite... Naquela madrugada. E que naquela madrugada. É essa? O que é que aconteceu nessa Essa decisão, por mais incrível que te pareça, Ezequiel, é uma decisão que eu tomo num período de síndrome de abstinência. Porque nessa altura eu já estava, portanto, com dependência da cocaína, não é? E é brutal isto, não é? E naquela madrugada eu lembro-me, eu grito a Deus, é um grito eu no fundo para mim era, Ezequiel, eu digo-te, era a última oportunidade, eu encarei como a última oportunidade que eu estava a dar a Deus para eu sair definitivamente deste problema, porque eu tinha consciência clara de que se eu continuasse eu ia morrer. Eu tinha consciência disto. Ou porque alguém me mataria, ou porque de facto eu passaria por uma situação de qualquer coisa, ou por uma overdose ou qualquer coisa do género. Eu tinha consciência disto, porque eu era sabes, Ezequiel, eu quando vejo as minhas fotografias hoje daquela época, eu não acredito no ser humano que eu era naquela altura. Eu não era um ser humano, eu era um farrapo humano. Completamente. Completamente. E de facto, naquela madrugada, eu tomo as duas decisões mais importantes da minha vida. Eu digo a Deus, se tu existes, de facto, tu tens que me salvar. Tens que me tirar da lama em que eu estou, tens que me tirar deste processo, tens que me tirar... Não consigo mais. E, simultaneamente, eu estive cerca de 4 horas, entre 3 e 4 horas, a lutar com Deus, naquela madrugada. Desde as 4 até às 8 da manhã. Lembro-me quando a minha mãe vem à sala, me encontra completamente esgotado. Parecia que eu tinha estado em luta física com alguém, a transpirar, completamente cansado. Mas naquela madrugada eu consegui ler os versículos mais importantes que Deus me vai colocar para as minhas decisões. E a tua mãe percebeu quando te encontrou naquela manhã o que tinha acontecido? Ela percebeu. Ela entendeu. Porque ela viu a Bíblia que me tinha oferecido aberta. Minha mãe não sabia que eu estava na sala. Ninguém sabia. Fui sozinho. Eu levantei-me, fui buscar a Bíblia, fui sozinho para a sala. E estive sozinho, a lutar com Deus. E quando a minha mãe viu a Bíblia aberta, ela percebeu que alguma coisa estava a acontecer comigo do ponto de vista espiritual. E é naquela madrugada, eu lembro-me que ela dá-me um abraço, ela beija-me, e eu digo-lhe, mãezinha, eu não quero mais, eu quero sair disto, não quero mais. E de facto, eu tomo as duas decisões mais importantes. Foi naquela madrugada, Ezequiel, que eu tomo a decisão de me preparar para o batismo. Eu digo a Deus, Senhor, eu quero conhecer-te, e quero conhecer-te por experiência própria, portanto, eu quero saber quem tu és, eu quero conhecer qual é o teu projeto que tu tens para mim. E tomei a segunda decisão, que foi o de querer então um dia preparar-me para ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Naquela madrugada tomo estas duas decisões mais importantes. E assim foi, portanto eu comecei a estudar a Bíblia e levei um ano, Ezequiel, foi um ano a estudar a Bíblia, portanto, por mim próprio. Portanto, eu nunca estudei a Bíblia com alguém em particular, portanto, eu quis fazer a minha caminhada. E eu mesmo disse a Deus, Senhor, eu quero que tu, neste processo, eu quero que tu te reveles de forma muito clara sobre aquilo que tu tens para mim. Muito claro. E é nessa fase, então, que tens que largar Sintra e vais para outra cidade para conseguires realmente largar tudo aquilo que te estava ainda a aprisionar? É curioso, Ezequiel, é curioso que é nessa fase que eu saio. Eu ainda tenho contacto, que para mim foi muito importante,
foi muito importante, antes de sair da cidade, portanto, ou de sair do contexto, digamos ali de Sintra, concretamente, eu passo a ter contacto com a Amadora. Ou seja, em vez de eu concentrar a minha história, digamos, no Algueirão, a partir dessa altura passo a concentrar-me com a Amadora. E aí vai ser determinante num contacto com a Igreja da Amadora, portanto, os jovens da Amadora, portanto, o ambiente foi determinante o facto de eu ter saído dali do Algueirão em Martins. E essa influência foi extraordinariamente positiva no alicerçar, portanto, de valores, com decisões pessoais a serem tomadas, portanto, decisões a apelos que foram feitos e que eu vou começando a cada vez mais a alicerçar. E foste batizado em que ano? Em 1977. 77. Fui batizado na Igreja de Cascais em 1977. Júlio, nós já vamos voltar, fazemos só mais uma curta pausa, é mesmo o último intervalo desta conversa inspiradora com o nosso convidado, Júlio Carlos Santos. Ele é pastor e está a partilhar um pouco connosco das suas vivências. E agora vamos, na terceira parte, conhecer mais sobre o trajeto do nosso convidado enquanto pastor. Voltamos já. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos, aqui na TV Novo Tempo. Este e outros programas pode acompanhar também no canal de YouTube da Novo Tempo Portugal, outras conversas que temos tido ao longo dos últimos programas. Hoje connosco temos Júlio Carlos Santos, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele que é também o secretário executivo, que na prática é uma espécie de vice-presidente da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, e estamos aqui a conhecê-lo melhor. Júlio, já falamos do teu trajeto desde a infância, também da adolescência, vamos agora um bocadinho para o teu percurso ministerial, que acho que também é importante os nossos telespectadores conhecerem. Disseste que a decisão que tomaste para ser pastor ocorreu mesmo naquela noite, onde há bocadinho contaste daquela madrugada, no fundo, exatamente. Depois vais estudar para Espanha, não é? Vais estudar para Sagunto. Sim, só um pequeno detalhe, que é o que me parece que é muito importante, porque no dia do meu batismo há um momento que para mim é extraordinariamente marcante para o resto da minha vida, que é portanto, quando saio do batistério, depois quando saio da igreja, quando chego ao hall de entrada, a primeira pessoa que eu encontro, efetivamente, é a minha falecida mãe. E isto, para mim, foi muito importante, porque aquele abraço, o beijo que ela me deu, e o que ela me disse, portanto, foi ali que eu fiquei a saber que ela tinha sido uma mulher de intercessão. Enfim, e ela disse-me, há tanto tempo que eu orava por esta tua decisão. E foi marcante, foi um momento extraordinário. Enfim, depois vou estudar, de facto, vou para a Espanha, vou para Sagunto. Estamos no ano 1985, 1983, portanto, e estou em Sagunto 3 anos, de facto, a estudar teologia. Entretanto, em 85, conheço aquela que hoje é a minha mulher, portanto, a Nani, não é verdade? Não em 85, um bocadinho antes até, conheço a Nani um bocado antes, 85 caso, não é? Da Nani para mostrar aos nossos telespectadores, daqui a bocadinho já vamos vê-la, cá está, todos bonitos. Conheceste a Nani em Portugal, naturalmente, a Nani é portuguesa? Olha, vou-te dizer onde é que conheci, é portuguesa e é do Norte, portanto, é do Porto. E eu conheci a Nani num congresso de jovens, exatamente no Algarve. Eu tinha participado na altura participei numa estafeta, Lisboa-Faro, e eu vou conhecer a Nani nesse congresso de jovens, na realidade, que houve nessa altura. E depois casam antes de terminar os estudos? Sim, casamos antes de eu terminar os estudos. Okay. Em 1985 nós casamos, sim, casamos. Depois ainda vais para a França, terminas os estudos Estou em Collonges, portanto em França, faço mais 2 anos em França e termino, portanto, digamos, o curso de Teologia em França. Tu sempre foste uma pessoa muito ligada aos jovens, não é? Temos também algumas imagens que vamos mostrando, ligada a atividades de montanha, de sobrevivência, etc. Mas a minha questão é, esta tua vocação ligada aos jovens prende-se também pelo facto de tu teres tido uma infância quer em Luanda e que também nunca teres largado no fundo da Igreja Adventista, porque aquilo que me parece é que tu sempre tiveste uma proximidade muito grande com as atividades da Igreja, porque isso, além de gostares muito, quiseste também transmitir isso para as novas gerações, que é o que ainda hoje fazes. Sem dúvida, é exatamente isso, portanto, realmente a paixão... Eu queria só falar aqui de
de alguém que me parece que também foi muito importante, desculpa, Ezequiel, mas não ficava bem se eu não mencionasse. Numa determinada altura, antes mesmo de eu ir para Sagunto, eu vou ter alguém que vai ser muito importante no meu processo também de recuperação. E é com essa pessoa que eu faço imensas atividades numa época em que no mundo jovem da juventude adventista, digamos em Portugal, este tipo de atividades não acontecia, como tu falaste, não se falava de sobrevivência. Mas, no fundo, um precursor. Sim, assim. No fundo acabei por realizar na altura com esta pessoa e com um grupo de malta, na altura, atividades que estavam muito à frente daquilo que se fazia, portanto, no mundo da juventude adventista. Estou a falar aqui de alguém que me aceitou em sua casa, portanto, isto é importante. De um amigo meu, que é o José Duarte, eu tinha que o mencionar, é um companheiro, é um irmão, é um amigo especial, e com ele nós vivemos grandes aventuras, portanto, na montanha, grandes aventuras de sobrevivência, grandes aventuras que vivemos juntos, e aonde à volta da fogueira os diálogos que nós tivemos foram determinantes e foram importantes para a construção do meu caráter, no fundo, também, não é? Portanto, tinha que o mencionar porque faz parte deste processo. No fundo, ele acaba por te influenciar também, ou já gostavas muito deste tipo de atividades? Não, eu já gostava muito destas atividades. Alguém que te acompanhasse? Encontrei alguém que me acompanhasse, portanto, e que foi extraordinário. E que hoje em dia, aliás, os teus filhos, tens 2 filhos, que também eles continuaram a acompanhar-te nestas atividades. Nós também temos aqui algumas fotos, cá estão eles, o Pedro e o João, não é? Ainda pequeninos. Sabes onde é isto? Isto é na Costa de Lavos, sim. Isto é no ACNAC de Tições, na altura, não é? E aqui estão eles, sim, são os 2 pequenos. E depois eles que te acompanham em atividades que fazes montanhismo, temos também imagens que vamos ver ligadas enfim, isto aqui... Sim, isto é em Chamonix, portanto é uma preparação de uma atividade para irmos ao Mont Blanc, na altura, e aqui estamos, portanto, a fazer, digamos, em altitude, a fazer aquilo que nós chamamos de um ambiente, de ambientação, portanto, okay, para a altitude, não é? Sim, altitude. Sim. Isto foi nos Picos da Europa, portanto, é uma atividade que nós fizemos na altura, portanto, nos Picos da Europa. Aqui isto é Pirineus, exatamente, isto foi numa atividade que nós fizemos nos Pirineus, exatamente, aí está. Sim. Portanto, o Aneto, a subida ao Aneto, na altura. Ou seja, para as igrejas onde tu ias, tu acabavas por levar os jovens contigo, no fundo. Sim, normalmente eu fui sempre, nas igrejas por onde eu passei, eu procurava desenvolver este tipo de atividades com eles, porque eu entendi, isto é no Gerês, portanto, isto é Penhobinha também. Sou eu e o Pedro. Okay. Ou seja, isto é montanhismo a sério, não estamos a falar isto é alpinismo. No caso, alpinismo isto é alpinismo, sim. E na realidade é interessante que neste tipo de atividades muitas das decisões de Jovens por Jesus ocorriam exatamente aqui, porque neste ambiente estamos muito mais à vontade para dialogar, para falar, para abrir o coração sobre todas as coisas, sem tabus, sem rigorosamente qualquer preconceito, não é? E então... Mas além desta tua vertente do alpinismo, do contacto com os jovens, aquilo que eu também conheço de ti é que tu és uma pessoa de projetos. Ou seja, pelo menos 3 projetos eu sei que, das pessoas com quem eu fui falando, que são muito marcantes. Um deles, no fundo, é esta casa, onde nós aqui estamos, não é? Que na altura tu conseguiste criar sem grandes meios. Um outro terá sido a Igreja de Santa Maria da Feira, não é? Onde tu foste pastor e que também impulsionaste bastante esta igreja, pelo menos o edifício, para ele ser aquilo que é hoje. E outra talvez tenha sido uma campanha que se calhar foi o começo mais da forma como organizaste e como também mudaste um pouco a forma como as coisas eram organizadas dentro da igreja, que foi a campanha Paz para Viver em 2001, que temos também uma imagem que tu estás ali, não é? Foi a NET, sim. Era na altura o coordenador, portanto, deste projeto. Sim, eu penso que foi o maior projeto de evangelismo alguma vez realizado em Portugal, no estilo, não é? Que era o que havia na altura, na época. Sim, esse é um projeto brutal, é brutal mesmo. Portanto, eu lembro-me que quando terminei este projeto eu perdi
5 ou 6 quilos, portanto foi assim uma coisa, foi a coordenação de uma grande e vasta equipa, não é? Hoje teria sido muito mais fácil porque com os recursos humanos que nós hoje já temos de técnicos e etc, já não teríamos necessidade de ir buscar ninguém fora, não é? Porque a qualidade que temos hoje permitiria fazer uma coisa dessas. Mas consideras-te um homem de projetos, não é? És uma pessoa de projetos. O teu ministério é à base de projetos que vais até ao fim, não deixas nada a meio. Não consigo deixar nada a meio e a minha personalidade, Ezequiel, em termos de trabalho, eu só consigo funcionar com muitas coisas ao mesmo tempo. Não consigo estar só com uma coisa. É normal, é mim. Portanto, ok. Eu pensava que tu ias falar de outros projetos, quando falaste de 2 ou 3, pensavas que ias deste sim, portanto, hoje que é Novo Tempo, obviamente, o início foi duro. Foi logo a seguir praticamente à NET, passado alguns anos, quando assumo a coordenação do Departamento de Evangelismo, Ministério Pessoal e Escola Sabatina, é verdade, mas eu pensava que tu ias falar do Projeto Aliança, por exemplo, que foi ainda outro. Ainda lá ia. Temos imagens aqui da Aliança. Então vamos deixar Não, estar. mas fala do Projeto Aliança, porque foi também algo muito inovador. Sempre foste uma pessoa, perdoa-me, estas pessoas à frente do teu tempo, ou seja, conseguias ver aquilo que se calhar mais à frente iria já ser uma realidade e se calhar conseguias ver antes. O Aliança, por exemplo, o Digital 8 são alguns exemplos disso. Sim, eu não queria... Enfim, não queria ser pretencioso de maneira nenhuma. Não te fica bem a ti, mas eu posso dizê-lo. Tu podes dizê-lo. Eu acho que és uma pessoa à frente do teu tempo. Eu não queria dizê-lo. Penso que ficaria mal estar a dizer e não queria de maneira nenhuma. Mas consegues ver se calhar um bocadinho mais além, ou pelo menos tentas isso? Pelo menos tento, sim. Pelo menos tento. Por exemplo, o Projeto Aliança é um caso desses. Há outra atividade na altura dos jovens, que eu não sei se tu chegaste a ouvir falar, que na realidade também veio mexer muito sobretudo com os companheiros e os embaixadores, portanto, na altura não havia embaixadores, não havia esta terminologia, não é? Que foi o Decathlon à nossa maneira. Portanto, o Decathlon, à nossa maneira, era uma espécie de jogos sem fronteiras que na realidade, eu vou desenvolver com uma equipa, não é? e que foi uma grande novidade no meio da juventude. Portanto, eu tinha a preocupação de atingir ali uma faixa etária de jovens que eram determinantes e então, digamos, o Decathlon à nossa maneira apareceu num momento também inspirador, não é? Deu realmente muito trabalho, mas que foi um projeto também que na altura, digamos, Deus permitiu que eu tivesse desenvolvido com uma equipa extraordinária. Júlio, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, no entanto, nós já falamos aqui de Santa Maria da Feira, sim, Santa Maria da Feira foi a construção de uma igreja, quando eu passei por ali, quando eu fui pastor ali naquela região. Estamos aqui a falar da forma como a tua história de vida acaba por inspirar as pessoas. Já falamos num desses episódios, a tua ligação, no caso, não vamos esconder as palavras, à toxicodependência, foste um toxicodependente. No entanto, há também uma outra que inspira atualmente as pessoas, que é a tua paixão pela corrida, mas não só, é por um estilo de vida saudável. Nós temos 2 fotos que vamos querer mostrar. Esta é o Júlio antes, não é? Aqui com o teu filho. Quando ele fez, mais velho, quando ele foi no final do curso dele, portanto, quando ele fez engenharia no Porto. Portanto, e temos a seguir uma outra foto que é o Júlio agora, que é este. Ou seja, metade, esta imagem não está esticada, a imagem é mesmo assim. É mesmo assim. É interessante, de facto, quando tu dizias há bocado que os meus filhos acompanham-me nas atividades que eu faço, portanto, eles hoje são, aliás, eles sempre foram, mas mais do que nunca eles são 2 filhos inspiradores. Portanto, eles são os meus principais críticos, eles são os meus principais conselheiros, eles são os meus principais, são aqueles que eu, quando eu preciso, eu vou ter com eles. Nunca falha. Nunca falham. Família para ti é sempre a coisa mais... Aquele valor que eu precisei de ter quando no início da nossa conversa dos meus pais e do meu lar, é aquilo que eu quero hoje, é aquilo que eu tenho hoje. A família para mim hoje é tudo, não é? É tudo. E de facto, e agora perdi-me um bocadinho. Procuras, no fundo, ser o pai que se calhar não tiveste para Procuro ser filhos. O pai para os meus filhos que eu não tive e de facto... a corrida, pois, exatamente, eu estava a querer falar da corrida. Portanto, a corrida acontece exatamente pela influência do meu filho mais novo, do Pedro, não é? Que me coloca, como nós já gostamos muito de montanha, já gostamos muito de alpinismo e de excursionismo na montanha,
ele desafia-me e diz-me, papá, olha, porque é que não tentas aqui esta atividade do trail, etc, etc. E começas a correr com 60 anos? Sim, com 60 anos. Disso. Com 60 anos é quando eu Perdes comecei... 20 quilos quase, 17 quilos, com a ajuda de uma amiga nossa, comum, nutricionista, e portanto, e até hoje, não é? Até hoje nunca mais larguei este gosto, e claro, o estilo de vida para mim é importante, e comecei a incluir esta prática do exercício como algo determinante, como algo importante. E acabas também por ser uma inspiração de que nunca é tarde para começar, nunca, na medida em que tiveste, se calhar, 20 anos sem fazer grandes exercícios. Nunca, e depois, nunca é tarde, nunca é tarde para fazer o que quer que seja. A idade não pode ser uma limitação para aquilo enquanto tu tens clarividência e enquanto a tua cabeça realmente ela está lá e que tem clareza, nunca é tarde para começar o que quer que seja, portanto, de projetos. Não? Júlio, no final desta conversa, assim, numa frase, como é que tu gostarias de ser lembrado? Pelas pessoas que te conhecem, pelos teus amigos, ou por quem apenas te ouviu pregar? Um apaixonado de Cristo. Júlio, muito obrigado por esta história inspiradora, e acreditamos que se calhar vamos daqui a algum tempo estar aqui a falar no teu livro, porque acredito que é sem dúvida algo que mereça ser escrito. Obrigado, e pelo menos Ezequiel. temos esta conversa também. Obrigado pela oportunidade que me deram de partilhar esta história. Muito obrigado. Júlio, mesmo para terminarmos, eu tenho aqui um convite para te fazer. Nós, no genérico final, queremos que tu cantes uma música que é uma composição tua, que é precisamente o tema Sonho, que está no Psaltério. Para aqueles que quiserem, basta escreverem no Google Psaltério e vão encontrar música e letra por Júlio Carlos. Eu não sei se tu te recordas completamente, não precisas cantar a música toda, mas eu vou pedir à Érica que pudesse, por favor, trazer aqui a guitarra que é tua, Júlio. Esta guitarra é tua. Vocês são terríveis. O nosso trabalho de produção fez com que esta guitarra chegasse aqui hoje. 12 cordas, não é? É 12 cordas, 12 cordas. E já agora dizer que foi uma prenda da Nani, é verdade. Da tua esposa. Da minha foi mulher, ela é verdade. A nossa cúmplice neste programa. Um beijinho para a Nani. Júlio, ficamos então com este tema que tu compuseste em que ano? Recordas-te mais ou menos? Não faço ideia, mas foi nos anos 80, por aí, sim. E é a tua única composição? É a minha única composição, é verdade. E vamos ouvi-la no final do programa. Obrigado, Júlio. Obrigado, Ezequiel. Do meu sonho eu faço esta canção, meu desejo abraçar o meu irmão, pelas ruas do jardim eu passo a cantar, estendo a mão e começo a falar. Com o jovem, com o velho, com a criança a chorar, meu olhar, meu sorriso, eu vou-lhes deixar ficar. Seguirei e não volto para trás. Se és jovem, não te canses de sonhar. No teu mundo, tu precisas de amar. Não critiques, não destruas a paz que tu procuras. Assim juntos vamos caminhar. Se és jovem, com o velho, com a criança a chorar, meu olhar, meu sorriso, eu vou-lhes deixar ficar. Seguirei e não volto para trás. Se és velho e o sentes no dizer, nos teus olhos eu vejo o sol nascer. Tem lugar no coração um desejo a renascer. Primavera, Cristo é o teu viver. Com o jovem, com o velho, com a criança a chorar, meu olhar, meu sorriso, eu vou-lhes deixar ficar. Seguirei e não volto para trás. Se és velho e o sentes no dizer, nos teus olhos eu vejo o sol nascer. Tem lugar no
coração um desejo a renascer. Primavera, Cristo é o teu viver. Dom jovem com o velho, com a criança a chorar, meu olhar, meu sorriso, eu vou-lhes deixar ficar. Seguirei e não volto para trás. Tu, criança, qual gaivota a voar, esperança é certeza neste mar. Liberdade tu serás, pôr do sol na minha vida, finalmente, quando Cristo regressar. Com o jovem, com o velho, com a criança a chorar, meu olhar, meu sorriso, eu vou-lhes deixar ficar. Seguirei e não volto para trás. Seguirei e não volto para trás.